Voltamos, pessoal, e vamos dar seguimento então ao nosso conteúdo. A partir de agora, a gente vai entrar num dos conteúdos mais importantes do direito constitucional. O nome do conteúdo é Remédios Constitucionais. Então, é um conteúdo que eu peço que vocês tenham bastante atenção, acompanhem as aulas, leiam o material que eu for mandar para vocês e façam as atividades, porque realmente é um conteúdo bem importante, se não o mais, do Direito Constitucional 2 e que cai muito em provas de concurso e muito na OAB também, tanto em primeira fase como também em segunda fase, talvez até mais na segunda fase, onde a gente tem a opção aí da peça processual. Então, quem for optar lá no final em fazer a OAB no direito constitucional, remédios constitucionais são ações que podem cair na segunda fase, né? São aquelas peças processuais que pode ser objeto aí da prova de vocês. Então, remédios constitucionais são aquelas ações de cunho constitucional, né? São aquelas peças processuais que estão previstas na Constituição Federal. Ao invés de se chamar peças ou ações processuais, se chama de remédios constitucionais, tá bem? O primeiro remédio constitucional que a gente vai estudar se chama habeas corpus, né? O famoso HC que muito se fala, né? Muito se ouve em notícias, né? De que foi concedido o HC para fulano, que fulano saiu da prisão em razão de um habeas corpus, né? É sobre esse remédio que a gente vai estudar agora, sobre o habeas corpus, que é uma garantia, então, prevista na Constituição Federal. Afinal, o que é o habeas corpus? O que ele garante ao sujeito? A previsão constitucional do habeas corpus é no inciso 68 do artigo 5º. Então, abram lá no 68, inciso 68, para que a gente faça a leitura e compreenda o que a Constituição conceitua ou o que ela traz sobre o habeas corpus. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, que palavra primeiro vocês precisam grifar do inciso 68? O que precisa piscar aos olhos de vocês quando vocês forem ler a palavra habeas corpus? Qual é a outra expressão que está prevista nesse inciso que vocês têm que enxergar de uma forma gritante, que tem que voar ao redor da cabeça de vocês? Liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção é a palavra-chave para não errar nenhuma questão que envolva qual é o remédio cabível, qual é a ação cabível. E aí vocês vão ter várias hipóteses lá: mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção, ação popular, né? Todos considerados remédios constitucionais. Para não errar em relação ao habeas corpus, vocês precisam compreender que ele vai se referir sempre a uma liberdade de locomoção. Então, o nosso núcleo do HC é liberdade de locomoção. Sempre que alguém for violado em relação à locomoção, ou se sentir ameaçado em relação à locomoção. Por isso que quando uma pessoa ela é presa, o remédio constitucional que se utiliza para que ela seja solta preventivamente, para que ela responda, então, aquele processo, aquela investigação em liberdade, se chama habeas corpus, porque aquela pessoa ela foi presa e no momento que ela é presa, é a liberdade de locomoção dela que está sendo violada. Então, o remédio constitucional para conseguir a soltura dessa pessoa se chama habeas corpus, tá certo? Então, o que eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês? Habeas corpus, direito de locomoção, violação ou ameaça de violação em relação à liberdade de locomoção, tá bem? Bom, quem são os sujeitos passivos do habeas corpus? Ou seja,
contra quem pode ser impetrado o HC. E aqui eu só fazendo uma observação, eu acho que eu já tinha comentado com vocês, a gente não fala que alguém propôs um habeas corpus, que alguém ajuizou um habeas corpus, né? O termo correto nos remédios constitucionais é impetrar. Então, alguém impetrou HC. Quando a gente impetra HC, ou em ações em geral, você tem o sujeito ativo, que é quem está impetrando a ação, como se fosse então o autor, e a gente tem o sujeito passivo, que é contra quem se está impetrando aquele HC. O que eu perguntei para vocês antes é quem que são os sujeitos passivos do HC, ou seja, contra quem ele poderá ser impetrado. Muito se cobra, ou muito se pensa que somente ele pode ser impetrado por autoridades, né? Juiz, delegado, policial, autoridades então aí que detenham poderes. E cai muito realmente isso em prova, né? O HC ele somente pode ser impetrado contra autoridades. E na verdade, o HC ele pode ser impetrado contra autoridades, mas também ele pode ser impetrado contra particular, contra autoridades, né, juiz, delegado, enfim, pessoas que detêm aí poder, e também contra particulares. E aí eu quero um detalhe com vocês ali na leitura do inciso. Vamos voltar lá no inciso, deixa eu abrir aqui minha Constituição. Olha o que ela diz. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Por ilegalidade ou abuso de poder. O que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês? Que vocês já anotaram que o sujeito passivo, né, a quem vai ser impetrado, contra quem vai ser impetrado o HC, pode ser uma autoridade ou um particular. O que eu quero que vocês anotem além disso? Que em relação à autoridade, pode ser nos dois casos que a Constituição Federal traz. Caso de ilegalidade ou de abuso de poder. Então, a autoridade se encaixa nessas duas possibilidades. Ilegalidade e também no caso de abuso de poder. Particular também se encaixa nessas duas hipóteses. O que vocês acham? Particular também se aplica a ilegalidade e abuso de poder, assim como também nas autoridades? Não. Caso de particular se encaixa somente na ilegalidade. Por quê? Porque abuso de poder, ele é uma infração, né, um abuso, enfim, que somente pode ser cometido por quem tem poder. E quem tem poder são as pessoas com autoridades. Particular não tem como cometer abuso de poder no sentido que a Constituição nos traz. Então, vamos lá. HC, quando alguém se acha violado ou ameaçado em relação à liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção. Contra quem pode ser impetrado o HC? A autoridade ou particular. No caso de autoridade, aquelas pessoas, então, que têm um determinado poder específico, como eu disse alguns exemplos, né? Juiz, delegado, policial civil, pessoas com autoridade, essas pessoas, elas podem tanto cometer ilegalidade ou abuso de poder. Então, as duas hipóteses, né, em relação ao habeas corpus, cabem em relação à autoridade. Mas em relação ao particular, somente se encaixa no caso de ilegalidade, porque particular, no sentido que a Constituição nos traz, não comete abuso de poder, tá? Então, autoridade, ilegalidade e abuso de poder, e particular somente ilegalidade. Então, esses são os nossos, então, sujeitos passivos contra quem se pode impetrar o HC. Segunda pessoa, legitimidade, segunda observação, então. Quem pode impetrar? Quem são os sujeitos ativos?
porque esses que eu acabei de mencionar, autoridade e particular, se encaixam no polo passivo. Contra quem? Agora eu lhes pergunto, quem pode impetrar? Quem são os sujeitos ativos? Quem são as pessoas que possuem legitimidade para figurar no polo ativo da ação? Ou seja, né, aquelas pessoas que podem ser consideradas autoras no HC. Quem pode impetrar HC? E aí, o que vocês acham? Quem pode impetrar habeas corpus? A resposta é bem simples. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode impetrar HC. Escrevam aí no caderno de vocês. Qualquer pessoa, 2 pontos. Qualquer do povo, vírgula, nacional ou estrangeiro. Então, vejam que o estrangeiro, ele pode ser o sujeito ativo do HC, nacional ou estrangeiro. Independentemente da capacidade civil, idade, sexo, estado mental, ou seja, qualquer pessoa pode impetrar HC, independentemente da capacidade civil, ou seja, né, se já tem 18 anos, porque independe da idade. A pessoa pode ter 18 anos, pode ter 15, pode ter 10 e tem legitimidade para impetrar um HC. Prof, mas uma pessoa de 10 anos pode ingressar com um HC, pode impetrar um HC? Pode ser o polo ativo do HC uma criança de 10 anos? Pode. Pode, porque o HC ele é um remédio constitucional que abraça todo mundo. Ele é um remédio constitucional que trata de um direito fundamental em relação à pessoa, que é o direito de locomoção. E por considerar que ele protege o indivíduo em relação a uma super garantia que é o direito de locomoção, ele abriu possibilidades de modo que qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo do HC. Inclusive sem advogado. Não é preciso advogado para que se impetre, com o HC. Vamos supor um caso hipotético. Um pai é preso e a filha dele, de 12 anos, conhece o HC, sabe para que serve o HC e vai lá e faz, sem advogado, uma ação, né, que é o nosso remédio constitucional, pedindo a liberdade do pai. Esse HC ele pode ser aceito por não ter advogado e por ter sido escrito e feito com legitimidade ativa por uma criança de 12 anos? Sim, porque não precisa de advogado e independe da idade. Então, qualquer pessoa, qualquer do povo nacional ou estrangeiro, maior de 18 anos, menor de 18 anos, pode impetrar HC, pode figurar no polo ativo do habeas corpus. É loucura? Muita gente estranha e por isso que muita gente erra esse tipo de questão em prova, porque acha que só maior de 18 anos pode ir acompanhado de advogado, quando não precisa de advogado e independe da idade. 10 anos, 12 anos, 15 anos, não importa. Qualquer pessoa, independente da idade, pode figurar no polo ativo do HC. E, inclusive, que eu pedi para vocês anotar aí, independe também do estado mental. Isso quer dizer que alguma pessoa que possa ser considerada louca, que tenha algum distúrbio mental, ela também pode figurar no polo ativo do HC. Porque, como eu disse, o HC ele abarca de forma geral todo mundo. Qualquer um do povo pode impetrar HC. Então, nacional, estrangeiro, pessoa de 10 anos, 15 anos, 12 anos, pessoa que tem algum distúrbio, algum problema mental, pode impetrar HC, sem necessidade de advogado. Tá bem? Outra coisa, pessoa jurídica, pode? Pessoa jurídica,
pode impetrar HC? Pessoa jurídica também tem legitimidade ativa no HC? O que vocês acham? Pessoa jurídica somente pode figurar no polo ativo do HC se ela estiver postulando a liberdade de uma pessoa física. Então, pessoa jurídica figurando no polo ativo do HC somente em nome de pessoa física. Por uma questão bastante óbvia, né? A gente não tem como a própria pessoa jurídica, vamos supor uma empresa, impetrar HC para ela mesma, porque a gente não tem como violar a liberdade de locomoção de um espaço físico, né, da empresa, dessa pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, ela não tem como ser o sujeito do HC. Então, ela não pode impetrar um HC em nome dela mesma, porque ela é um sujeito que não tem como ter violado o direito de locomoção. Agora, o que pode é um funcionário dessa empresa ter o seu direito de locomoção violado e a empresa impetra esse HC em nome desse funcionário, pedindo então a liberdade desse funcionário. Nesse caso, a pessoa jurídica foi ela quem impetrou com a ação, mas pedindo a liberdade de uma pessoa física. Nesse caso, se admite, então, que a pessoa jurídica impetre como sujeito aí com legitimidade ativa no HC, mas somente se ela estiver postulando, defendendo a liberdade de locomoção de uma pessoa física. Está bem? Estão compreendendo? Então, vamos retomar rapidinho, tá? Habeas corpus, liberdade de locomoção. Sujeitos passivos, autoridade particular. Autoridades em caso de ilegalidade e abuso de poder, particular somente no caso de ilegalidade, porque particular não tem abuso de poder. Quem são os sujeitos ativos? Quem tem aquela legitimidade ativa, ou seja, quem pode impetrar com o HC? Qualquer pessoa mesmo, nacional, estrangeiro, independentemente da idade, da capacidade civil, do estado mental e sem, sobretudo, a necessidade de advogado. Não precisa advogado para impetrar HC e pode ser, repito mais uma vez, qualquer pessoa. E aí eu perguntei para você se pessoa jurídica também se encaixa, né, nessa legitimidade ativa. E o que vocês precisam ter em mente e deixar claro é que a pessoa jurídica, ela somente pode impetrar HC se o HC for em nome de pessoa física, porque pessoa jurídica ela nunca vai ser o sujeito ameaçado da liberdade de locomoção, porque o espaço físico não sofre esse tipo de privação de locomoção. Então, pessoa física pode impetrar HC se for em nome de pessoa física. Pessoa jurídica em nome de pessoa física. Tá bem? Terceiro ponto. Existe alguma formalidade na ação de habeas corpus? Existe alguma forma específica, né? Algum padrão para se impetrar HC? Não, também. Não existe, como regra, nenhuma formalidade na ação do habeas corpus. Tanto é que dispensa advogado. Não precisa de advogado nesse tipo de ação. A pessoa em nome próprio pode postular ou usando o seu nome, mas postulando em nome de terceiro, sem a necessidade de advogado. A gente só tem um requisito em relação à formalidade, que é que o habeas corpus ele precisa ser no vernáculo, né? A Constituição Federal nos diz que ele deve ser escrito no vernáculo. Vernáculo significa que ele deve estar no português, tá? Ele não pode ser em língua estrangeira. Mas como assim língua estrangeira? Porque, como eu falei, o estrangeiro pode impetrar HC. Então, vamos supor que um alemão está de férias no Brasil, tem o seu direito, liberdade de locomoção aí violado, ele tem direito de impetrar HC.
E como não precisa de advogado nem de ninguém, ele mesmo pode impetrar HC para ele mesmo. Mas ele é um sujeito alemão que não sabe falar português. Então, quando ele for fazer o HC, ele precisa ser traduzido para que ele seja válido, porque a única formalidade que se tem, que se adota em relação ao HC é que ele seja no vernáculo. E quando se diz no vernáculo, significa que ele deve estar na língua portuguesa. E também precisa de assinatura. Então, são as únicas formalidades que se exige para o HC, que esteja no vernáculo, na língua portuguesa, e que ele seja assinado. São as únicas formalidades em relação ao habeas corpus. Isso eu quero dizer que o habeas corpus, ele pode ser escrito numa folha de ofício, no computador, impresso, como vocês conhecem, e que é o mais usual, mas ele também pode ser feito à mão, à caneta, a lápis, num pedaço de papel de pão que foi se comprar na padaria, num pedaço de papel higiênico, qualquer tipo se admite o HC, porque não se adota formalidade. Prof, mas a senhora não está exagerando? Pode se fazer um HC num papel higiênico? Num papel de pão? Sim. Se vocês forem procurar no Google e até procurem, existem muitos casos de presos que estão dentro do presídio, não tem advogado, não tem ninguém, só que é um sujeito que sabe, que conhece o HC, sabe como funciona, vai lá, pega um pedaço de papel que encontra dentro do presídio, uma caneta, e pede em seu nome próprio, a liberdade, porque seu direito de locomoção está sendo violado por tal e tal motivo, e que por isso, então, ele requer aí a liberdade para que ele responda fora da prisão. Esse recurso, essa ação escrita à caneta num pedaço de papel é considerado válido para um juiz, para um delegado? Sim. Sim, porque as únicas formalidades que se exige na feitura do HC é, mais uma vez, no vernáculo, ou seja, que ele esteja na língua portuguesa e que ele esteja assinado. São as únicas formalidades. Então, vejam como o HC abrange e tenta proteger o máximo possível, né? Como ele é uma garantia constitucional que realmente vem proteger o direito de locomoção. Qualquer sujeito, qualquer pessoa pode impetrar HC. Uma pessoa de 12 anos pode impetrar um HC e fazer de lápis num pedaço de caderno, num pedaço de papel de caderno. Pode, porque não existe formalidade em relação à feitura e também não existe exigências em relação a quem pode impetrar o HC. Qualquer pessoa pode e em qualquer forma, qualquer formato, escrito, digitado, à mão, numa folha, num pedaço de papel, como qualquer coisa. Então, tomem cuidado com isso, tá? Ele induz muito em erro as pessoas em provas, porque ele traz esses casos assim que as pessoas consideram os mais fora do normal, né? Os mais impossíveis. Uma criança de 12 anos, num pedaço de papel higiênico, né, está requerendo HC em favor do pai que está no presídio. Se o HC está no português, está assinado, ele não tem defeito nenhum, porque não precisa de advogado e não precisa que se atinja 18 anos para ter o direito, então, à legitimidade ativa de fazer o HC. Tá bem? Entenderam? O que eu quero que vocês anotem agora? As espécies de HC. Espécies de habeas corpus. Existem duas espécies de habeas corpus. A primeira se chama habeas corpus preventivo. Preventivo. Ou também chamado de salvo-conduto. Então, escrevam aí, espécies do habeas corpus. Primeira, preventivo ou salvo-conduto.
Nesse caso do preventivo ou do salvo-conduto, é o caso quando a Constituição diz que alguém se sente ameaçado de sofrer ameaça em razão do direito de locomoção. Quando alguém se sente ameaçado, é porque ainda não foi privado do direito de locomoção. Então, ameaçado, a pessoa ainda não está presa, mas ela se sente ameaçada, que ela pode ser presa por algum motivo. Nesse caso, ela pode requerer um HC que se chama HC preventivo, um salvo-conduto, né, que pode ser concedido por uma autoridade, por um delegado, por um juiz, por alguém, enfim, que é um salvo-conduto, né, que é como se fosse um documento que quando a pessoa for te prender, você tem esse salvo-conduto, você já tem, então, o habeas corpus concedido de forma prévia, de forma preventiva. É uma segurança para aquele sujeito que se sente ameaçado da liberdade de locomoção, né, de que se ele for realmente privado, de fato, da liberdade de locomoção, ele tem esse documento, então, para já de forma imediata ser considerado solto e retomar, então, o direito de locomoção. Então, modalidade primeira, espécie primeira do HC, preventivo, também chamado de salvo-conduto, nos casos de ameaça, né? Quando ainda não ocorreu de fato a violação, mas somente a ameaça no direito de locomoção. Segunda espécie do HC, repressivo. O repressivo, então, é o que a gente mais conhece, que é quando o sujeito ele já tem privado o direito de liberdade, ou seja, ocorre depois, você postula, você impetra depois que seu direito de locomoção já foi privado. Então, o repressivo é o próprio HC, quando a pessoa já foi presa, já teve o seu direito de locomoção privado, vai lá e impetra um HC para que retome, então, o direito de locomoção. Então, retomando, espécies do HC: preventivo, salvo-conduto ou repressivo. O preventivo é quando a pessoa sofre uma ameaça. Ela ainda não teve violado o direito de locomoção, ela apenas se sente ameaçada. Nesse caso, ela requer um salvo-conduto para que ela consiga, então, andar de uma forma mais tranquila. E se caso ela for essa ameaça se consolidar, ou seja, ela vier a ser privada do direito de locomoção, ela já tem, então, um salvo-conduto para apresentar. O repressivo é quando você é, de fato, privado do direito de locomoção, e aí, então, você precisa impetrar o HC, porque você já foi privado do direito de locomoção. Nesse caso, ao invés de ter o salvo-conduto, acontece o alvará de soltura, né? É concedido um alvará de soltura, porque você já está preso e não tem de forma preventiva o salvo-conduto, tá bem? O que mais eu quero falar para vocês em relação ao HC hoje? Aqui, lembrei que eu queria retomar com vocês que eu tinha já falado de habeas corpus quando a gente falou de sigilo bancário, vocês lembram? Lá, quando eu falei de sigilo bancário, eu pedi para vocês deixarem a observação escrita de qual seria o remédio cabível no caso aí, né, de um sigilo, de uma quebra de sigilo fiscal ou bancário. Aí eu quero que vocês escrevam: ofensa indireta ao direito de locomoção. Ofensa indireta ao direito de locomoção. Indireta. 2 pontos. Decisão que determina quebra de sigilo bancário e fiscal. Decisão que determina quebra de sigilo bancário e fiscal. Ponto. Cabe HC porque é uma ofensa indireta. Cabe HC porque é uma ofensa indireta. Isso a gente já havia falado, né? Também induz muito em erro, porque ninguém se espera que de uma quebra de dados se pode impetrar um HC. Mas esse é o caso que o STF entende, que quando alguém tem a quebra do seu sigilo fiscal ou bancário feito, né? Houve a quebra dos dados,
essa pessoa ela pode ser presa em razão do que for aparecer nesses dados. Em razão dessa ameaça de ser presa, o STF entende que é possível impetrar um HC nesse caso, porque é uma ofensa indireta à liberdade de locomoção, porque aquela quebra de dados pode levar o sujeito a ter privado o seu direito de locomoção, ou seja, aquela quebra de dados pode fazer com que o sujeito seja preso. Esse HC, ele é o HC na modalidade preventiva, do salvo-conduto. A pessoa está ameaçada em razão da quebra de dados e em razão dessa ameaça, ela pede, então, ela requer um HC, que é o HC na modalidade preventiva. Então, ofensa indireta ao direito de locomoção pode, que é no caso de quebra de sigilo bancário e fiscal. Ofensa indireta na modalidade do HC preventivo, porque é uma ameaça ao direito de locomoção, uma ameaça indireta que aquela quebra de dados pode ocasionar, então, a privação da liberdade de locomoção. Para terminar essa parte de hoje, 2 perguntas que eu quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês. Primeira, é possível suprimir o HC da Constituição Federal? É possível suprimir o HC da Constituição Federal? Segunda pergunta, é possível reduzir o alcance do HC? É possível reduzir o alcance do HC? Então, vejam bem, são 2 perguntas diferentes. Na primeira, eu pergunto se ele pode ser suprimido, retirado da Constituição Federal. No segundo momento, se pergunta se o alcance dele pode ser reduzido. E aí? Pode suprimir o HC da Constituição Federal? Retirar o habeas corpus? Retirar essa garantia da Constituição Federal? Não, não pode ser suprimido. Por quê? Porque ele é uma cláusula pétrea, artigo 5º. Artigo 5º é a nossa cláusula pétrea da Constituição Federal, é a nossa principal garantia, né, a principal garantia dos sujeitos. Então, o habeas corpus, ele é considerado uma cláusula pétrea. E por ser considerado uma cláusula pétrea, ele não pode ser suprimido da Constituição Federal. Mas o alcance dele pode ser reduzido? Sim, ele pode ter o alcance reduzido. Como assim, prof? Quando? Em casos de estado de defesa, estado de sítio, né? Por exemplo, quando eclodir uma guerra ou alguma situação, né, que foge do normal, né, uma calamidade pública que foge do normal. Nesses casos específicos, é possível restringir o alcance do HC. Por exemplo, toque de recolher em determinados momentos, né, em determinadas situações de calamidade pública, o governo ele pode determinar toque de recolher. Por exemplo, depois das 10 horas, ninguém na rua, porque senão pode levar uma multa ou alguma outra coisa pode acontecer. Isso seria uma forma de privação de liberdade, porque as pessoas têm o direito de ir e de vir. Então, toque de recolher seria uma afronta ao direito de locomoção. Mas em tempos específicos de calamidade pública, estado de defesa, estádio de sítio, isso é possível acontecer sem que essa restrição, então, seja uma ofensa ao direito de locomoção. Então, repetindo mais uma vez, né? É possível suprimir o HC? Não, porque ele é considerado uma cláusula pétrea. Mas é possível restringir o seu alcance? Sim, em casos de estado de defesa, em períodos de calamidade pública, estado de sítio, ou seja, né, em situações anormais, né, quando a gente não se encontra no que a gente chama de estado de paz, de tranquilidade, mas uma anormalidade que ocorre. Aí, nesses casos, né, a liberdade de locomoção, ela pode ser suprimida e o HC tem um alcance mais restrito. Esse caso, por exemplo, que a gente está vivendo do Covid, do coronavírus, ele é um caso também de um período especial, de uma anormalidade, de uma calamidade pública,
que o governo, em alguns países, restringiu o horário de pessoas caminhar na rua, ou onde as pessoas poderiam caminhar, qual horário, como deveriam caminhar. Então, se não fosse um momento especial que foge ao normal, seria uma ofensa ao direito de locomoção. Mas a gente tem garantido pela Constituição que nesses casos específicos, esse direito de locomoção ele pode ser restringido sem que isso seja uma ofensa ao direito de locomoção, quando na verdade é uma grande garantia, né, de proteção às pessoas em relação a algo muito maior do que a própria liberdade de locomoção, tá bem? Suprimir não, mas reduzir o alcance sim é possível. Espero que vocês tenham entendido, né, essas noções gerais do habeas corpus, né? Eu estou terminando a aula de hoje, a gente vai falar mais ainda sobre habeas corpus no próximo vídeo, porque eu quero falar com vocês sobre habeas corpus coletivo e algumas questões em relação a isso, mas por hora era isso, tá? Eu quero que vocês compreendam pelo menos essa base em relação ao HC. Então, para terminar, como eu sempre gosto de fazer uma revisão em modo turbo, eu vou pedir que vocês, né, larguem o caderno de vocês e só acompanhem essa revisão de modo turbo para ver se ficou bem compreendido o que a gente trabalhou hoje em relação ao HC. Tá bem? Habeas corpus, previsto no inciso 68 da Constituição Federal. O habeas corpus, ele protege o quê? Direito de locomoção. Quem pode impetrar? Qualquer pessoa, qualquer do povo, nacional ou estrangeiro, independe da idade, independe do estado civil. Não precisa de advogado. Não se exige nenhuma formalidade. Pode ser feito à mão, no papel de caneta, papel higiênico, digitado. Não tem formalidades. As únicas formalidades que se adota é que ele deve estar escrito no vernáculo, ou seja, no português, e também que ele deve ser assinado. Contra quem pode ser impetrado? Autoridade ou contra particular. Autoridades nos casos de ilegalidade e abuso de poder, particular somente nos casos de ilegalidade. É possível ofensa indireta ao direito de locomoção? Sim, nos casos de quebra de dados, quebra de sigilo bancário ou fiscal. Nesses casos, ocorre uma ofensa indireta ao direito de locomoção e é possível, então, requerer e impetrar um HC preventivo na modalidade salvo-conduto. Quando eu digo isso, eu digo que existem duas espécies de HC. O HC preventivo, por meio do salvo-conduto, quando alguém se acha ameaçado no direito de locomoção, e o repressivo, quando essa violação de fato já ocorreu, e aí a gente tem a modalidade do alvará de soltura. Acho que era isso que eu queria que vocês soubessem por hoje. Lembrando, então, que eu acabei de falar agora no final, o HC ele não pode ser suprimido da Constituição, porque ele é uma cláusula pétrea, mas o seu alcance pode ser restringido em momentos especiais, como calamidade pública, estado de sítio, estado de defesa. Está bem? Eu vou enviar para vocês mais tarde, eu não sei se no momento que vocês estão assistindo o vídeo ainda, por algumas questões técnicas, alguns problemas meus que eu ainda não consegui encaminhar para vocês, mas vou encaminhar algumas questões de HC referente ao conteúdo que foi dado agora. Lembrando que esse assunto ele não está encerrado, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre HC coletivo, se pode, se não pode, e como funciona, já que ele não está previsto na Constituição Federal. Eu aguardo dúvidas de vocês, perguntas, eu estou sempre à disposição para que vocês consigam compreender de fato o conteúdo, tá bem? Bons estudos, aproveitem o frio para estudar, façam um café, um chocolate quente, né, e aproveitem então esse momento aí para assistir às aulas, ler um pouco mais, estudar um pouco mais, tá bem? Aguardo vocês em caso de alguma dúvida ou para conversar sobre algum outro assunto. Bons estudos e um grande beijo!